Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Nós ainda somos poucos, né? Já visto, estamos na pandemia, pouco em relação à nossa frequência de domingo, mas parece que tem aumentado gradativamente, né? Quando começamos aqui tinha pouca gente, aí está aumentando, todo domingo está vindo mais pessoas. Como nosso pastor diz, eu acho que isso vai passando, né? Aos poucos. Bom, nós estamos aqui mais uma vez reunidos para cultuar o nome do Senhor, né? O culto hoje está na direção da orquestra. Há 15 dias atrás estava também sob a nossa direção da orquestra, e houve uma mudança no calendário desse mês, e mais uma vez estamos nós aqui para juntamente cultuarmos com os irmãos. A hora vai passar rápido, né? Então a gente pede aos irmãos que nos ajudem a cultuar. Nossa vinda aqui nessa casa não tem outro objetivo a não ser entregar ao nosso Deus a nossa oferta. Então, se você veio dar a glória a Ele, dá a glória a Ele. Se você veio dar louvor a Ele, você dá o louvor a Ele. Não volta com ela para casa não, que o tempo vai passar rapidinho. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para a gente orar, agradecer a Deus e começar, por assim dizer, o culto? Senhor nosso Deus, amado Pai que está nos céus, nós te glorificamos na noite deste dia por essa rica oportunidade que a Tua bondade nos concede, Senhor, de estar aqui na Tua casa. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos porque mais uma vez o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, porque temos vencido cada dia com saúde, com força, com ousadia, e essas coisas todas provenientes de Tua bondosa mão. Senhor, continue guiando os nossos passos para andar no centro da Tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Nesta noite nós nos reunimos aqui para cultuar o Teu nome. Nós pedimos ao Senhor que se faça presente, Senhor, no meio dos louvores, no meio da Tua palavra que há de ser pregada, e se adentrar alguém aqui, Jesus, triste, enfermo, Senhor, oprimido, que o Senhor possa efetuar o Teu querer e libertar essa vida pelo poder que há em Teu nome. Pai Celestial, essa é a nossa oração e nós pedimos ao Senhor essas coisas em nome de Jesus, Teu Filho amado que vive e reina para todos sempre, e que todos digam amém. Nossa irmã Milena louvando ao nome do Senhor com o hino. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos louvar com o hino de número 8 da nossa harpa cristã. Hino de número 8 da harpa cristã. Jesus é
dia. Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se ha comprazido. Nele só, mas sua glória me ha repartido. Nele só, é nas lutas de cada dia. Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Nele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, é nas lutas de cada dia. Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, louvemos ao Senhor, vamos ficar de pé. É nas lutas de cada dia. Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Aproveitar que os irmãos estão de pé, pedir o nosso irmão evangelista Valdestino para estar orando. Logo após estaremos lendo a palavra. Nessa noite quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Os amados internautas também com a grande paz do Senhor, e uma noite de salvação para nós. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, Pai querido, aqui nós estamos na Tua casa nesta noite, Senhor, para adorar o Teu nome, bendizer o Teu santo nome, ó Pai, porque toda a honra e toda a glória pertence a Ti, Senhor. Ó Deus, que este culto, ó Pai querido, venha ser, Pai querido, para a honra e a glória do Teu nome. Nós te pedimos, ó Pai, pela Tua igreja, ó Pai, que está em casa, Senhor, pelos Teus servos que aqui estão, Senhor. Abençoa, meu Pai querido, nesta noite, Senhor. Toma a direção de tudo, ó Pai, nesta noite. Pai querido, que o Senhor possa, Pai querido, ser o primeiro neste lugar. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Salmos, de número 98. Convida-se a louvar o Senhor por amor de sua salvação. Podemos fazer uma leitura responsiva. Eu leio uns, irmãos, o seguinte, assim nós vamos até o versículo de número 9. Diz assim o primeiro versículo: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel.
Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Todos juntos, o versículo de número 9. Perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Nosso irmão presbítero Gessi orando. Soberano Deus, bendito e eterno Pai, te louvamos, te glorificamos, exaltamos ao teu nome. Ó Espírito Santo, por ter nos despertado nesta noite, para junto virmos à tua casa, para exaltar o nome do Senhor. Pai, te louvamos pelos hinos que já foram cantados, agora, Senhor, pela tua palavra que acabamos de ler, Senhor, que nesta noite, ó Pai, o teu Espírito Santo venha trabalhar em cada vida, em cada coração, e que toda a honra, toda a glória seja para o Senhor. Pai, nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Bom, como a gente falou, né, o culto agora hoje está na direção da orquestra. É um culto um pouco diferente, onde a gente apresenta a Deus alguns louvores, e o Senhor tem nos dado a alegria de, nesse culto, a gente tocar com os intermediários, né, com os novos alunos. A gente pediu oração à igreja por eles nos 2 cultos passados, e o Senhor permitiu hoje a gente estar com eles aqui, por isso que tá bem cheio aqui de pessoas, tá legal, tá bonito de ver, né? A Regiane está ali, o Dudu está aqui. Eu falei com ele que é o novo Cauã, né? O Cauã está aqui, né? Um pouco diferente, está aqui. Pedro, Guilherme, nosso irmão Guilherme, né? Camille, Carla, Nilo, né? E Carol aqui nos trompetes. O Senhor tem nos dado essa rica oportunidade de poder tocar com vocês, né? E que vocês possam conversar com o Senhor a respeito deste trabalho que Ele tem dado para vocês fazer. É algo de muita importância e é uma posição de honra que o Senhor tem dado a vocês, e que vocês não possam desistir disso e nem abrir mão do que o Senhor tem dado a vocês como oportunidade para fazer, né? Se fôssemos voltar à idade da nossa igreja, quis o Senhor, nesse tempo, permitir que nós tivéssemos uma orquestra. Talvez se fosse no tempo bem atrás e eu vivesse na outra época, eu nem tocaria, né? Mas hoje o Senhor permite a gente ter essa orquestra nesse tempo, enquanto a gente pode servir a Ele, né? E que vocês possam se sentir prestigiados. Então eu agradeço de antemão a vocês por terem aceitado o desafio e sempre pedindo a Deus para sustentar vocês na presença dEle. Aos veteranos, né, que aqui estão, eu também agradeço a vocês pela paciência. Não é fácil inserir um novo grupo num grupo já formado, tem que ter paciência e devagarzinho isso vai acontecendo. Então de vez em quando vocês pedem bênção aí ao colega do lado, né, Paulo? Dudu pede bênção a Paulo, Cauã pede bênção a Guilherme, né? E aí a gente vai seguindo, trabalhando para o Senhor, até quando Jesus voltar. Então sempre que você for dobrar o joelho e lembrar deste grupo, ore por nós, de verdade ore por nós, para o Senhor continuar preservando a gente na vontade dEle, no centro da vontade dEle. Amém, irmãos? Nós vamos louvar o Senhor, como é de costume, com 5 hinos, e os irmãos que souberem a letra podem cantar com a gente. São hinos bem fáceis, congregacionais. Primeiro é Ele Exaltado, né? Bem antigo aí, como o corinho da igreja. Depois a gente vai cantar Vaso Novo,
todos também conhecem. Depois a gente vai cantar Oceans, e depois a gente vai cantar Faraó Deus, né? Que você possa nos ajudar cantando. Por certo, você não vai se lembrar de todas as letras deste hino, mas de alguma parte de um deles você vai lembrar. E aí que você possa cantar ao Senhor e que a presença de Deus possa encher seu coração. Amém, irmãos? Nós não vamos se apresentar, nós vamos louvar a Deus. E aí você do seu lugar também adora a Deus, porque Deus há de fazer algo tremendo em nosso meio.
Esse hino é uma oração, né, irmãos? Diante das lutas do dia a dia e da nossa insignificância, na nossa existência, diante de tudo que Deus fez no mundo, e quando a gente sai um pouquinho do nosso bairro, dá um zoom um pouquinho maior do nosso município, nosso estado, nosso país, quando você vai observar, bom, Lucas, vai observar a Terra, né, lançado nesse cosmo, pó, poeira, e esse hino que a gente acabou de louvar, ele é uma oração diante do Senhor, que pede para nos quebrar, e às vezes nós não temos conserto, aí tem que quebrar e fazer o quê? Fazer de novo, né? Só tem uma maneira de Deus ensinar algumas coisas a gente escuta, aprende, ou a gente passa por algum período, né, ruim, para nos deixar um pouquinho mais forte, para ser um pouquinho melhor. Então eu não sei o que você tem passado aí, principalmente nesse período de pandemia, o tanto que isso tem te assustado, ao ponto de você não estar doente, mas achar que está, ficar caçando ar quando vai respirar, porque já atingiu o seu psicológico, mas você não está doente, você não apresentou febre, não está com corpo ruim, mas você fica pensando tanto naquilo, sabe? Entrega isso na mão do Senhor, pede para Ele cuidar de você, cuidar da sua ansiedade, e devagarzinho te quebrando, te moldando, para que nessa sua fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoe também. Amém, irmãos? Nós vamos louvar o nome do Senhor com outro hino, é um hino mais atual, o Oceans, né, que pede para Deus nos levar a águas mais profundas. E pensando nessa analogia de levar em águas mais profundas, às vezes Milena aqui canta na igreja que você, para atravessar o mar, primeiro você precisa colocar o pé na água, né? Vou atravessar o mar, a primeira coisa você coloca o pé na água, mas você vai entrando para dentro d'água, né, Moneta? E quanto mais profundo você vai, o chão vai sumindo, e aí você fica à deriva. Se você sabe nadar, você ainda tem um pouquinho de autoconfiança, mas se você pegar uma correnteza, então quando você pede para Deus te levar a águas mais profundas, você está dizendo para Ele que Ele vai tomar conta da sua vida, e Ele vai te levar aonde Ele quiser. Está preparado para isso? Para mergulhar mais fundo? Para viver essas coisas? Pensa, reflita nessa noite e cante com a gente.
Esse hino que a gente acabou de louvar retrata um período histórico importante na vida do povo de Israel. Todos são sabedores, né, desse episódio, e nos faz entender que quando estivermos em um beco sem saída, né, por assim dizer, na frente o mar e o inimigo atrás, o impossível Deus faz, né? Faz o quê? Abre o mar no meio, e nós vamos passar aí, enxuto, e depois que passar, aí ele vai fechar e vai dar fim ao inimigo. Isso só nos leva a acreditar mais em Deus. E se a gente fosse fazer uma pergunta retórica aqui agora, né? Quantos irmãos aqui têm fé? Acredito que todos vocês levantariam a mão, eu também. Mas a hora de exercer a fé é no momento difícil. É no momento difícil. De barriga cheia, com o ventilador, o ar-condicionado ligado, sabendo que amanhã é segunda-feira e você vai pegar a mochilinha e vai trabalhar. É fácil, né? Agora, ter fé numa adversidade é difícil, sabendo que amanhã você não vai trabalhar porque você está desempregado, sabendo que você vai chegar em casa, você vai ter que catar um pouco de alimento para fazer porque você está com fome, não tem comida, de olhar lá na prancheta das contas e ver 2, 3 talões de água, de luz pendurado, sem contar outras coisas, de saúde, de problema de família, né? Nesses momentos que a gente deve exercitar a nossa fé. Nesse momento que a gente deve exercitar a nossa fé. Enquanto não chega esse momento, e a gente espera que não chega nunca esse momento de exercitar a fé lá, a gente exercita a fé na bonança, louvando, lendo a Bíblia, meditando, orando, jejuando, nas oportunidades que nos aparecem, para fazer isso. Então tem culto, vamos lá exercer nossa fé. Na semana o pastor pediu, quem que pode jejuar? Opa, olha que oportunidade, eu vou jejuar agora. É aí que a gente exerce a nossa fé, na bonança também. Então esse hino aí, ele chega a ser cinematográfico, né? Aquele tanto de escravo saindo no meio do deserto, topou o mar abriu, os carros de faraó vindo atrás, aquele monte de água, uma parede imensa, o pessoal passando a seco, chega a ser cinematográfico. Lembre disso, lembre dos milagres do Senhor quando você estiver passando por alguns momentos difíceis. Nosso pastor ensina que a vida é uma roda, né? Um dia você está em cima, outro dia você está embaixo. E como que isso é verdade, né? Como que isso é verdade? Nós vamos louvar o nome do Senhor agora, com um hino bastante conhecido. E se você ainda não adorou o Senhor conosco, esse hino é muito conhecido, você pode adorar, que nos convida a dizer que a Ele é a glória, a Ele é a glória. Irmão Valdestino, evangelista Valdestino, tem um recado para dar para os irmãos. Meus irmãos, mais uma vez, Pai do Senhor, quantos aí pegaram esse papelzinho? Todos pegaram? Tem alguém que está sem esse papelzinho aqui, na mão? Se tiver alguém, né, o pastor Luciano, ele vai chegar até você, o evangelista Arildo, eles estão com esse papel. Quem não tem, ele fica, né? Irmãos, aqui está escrito assim: você entende que o pastor Edmilson Rocha deve continuar pastoreando a nossa igreja? E está aqui o sim e o não. E você vai dar o seu voto aí, e você vai colocar na salva. Agora, né, nós vamos estar tendo a oportunidade de ofertar na casa do Senhor, e você vai colocar junto, né, a sua oferta e colocar o seu papel aí. E o evangelista Arildo, o pastor Luciano e o presbítero Eliseu Perim, hoje eles vão estar fazendo esse trabalho aí de diácono. Amém, Alexandre? Glória a Deus. Então, né, os irmãos, vote aí. Você que está em casa, que é membro da Igreja Assembleia de Deus Central, que está nos assistindo nesta noite, você também pode votar aí.
dá o seu voto aí, e acredito que vai chegar aqui, né, Fabinho? Vai chegar aqui, você tenha a oportunidade, você está em casa, não pode vir na casa do Senhor, mas você vai poder votar nesta noite. Então, nós estaremos, né, louvando o nome do Senhor, e vai ser... Amém? Tem mais alguém que está sem o papelzinho? Todo mundo? Isso, então você vai junto com a oferta, né, dentro da salva. Amém? Eu retorno a palavra para o nosso irmão presbítero Tiago.
A gente agradece a oportunidade, né, nessa noite. O pastor pediu para anunciar que terça-feira tem... Vou passar para o irmão evangelista Valdestino e dar os anúncios. Glória a Deus. Irmãos, terça-feira, os irmãos, não falte, pois é a Assembleia Geral. O pastor pediu para que os irmãos não faltem, pois vai tratar, né, de assunto. E para chegar aqui mais cedo um pouquinho, a irmã Daniela, amém, irmã Daniela? A Ingrid, a Gessilda, a Gabriela, Brenda e Amanda. Essas pessoas vão... O pastor pediu para chegar mais cedo um pouquinho, né? E os irmãos vão vir para a Assembleia Geral. Aqueles que têm de cabeça, tudo bem, o seu CPF ou RG. Aqueles que não têm de cabeça, o pastor pede para vocês trazer, porque vai ter alguém ali fora com a mesinha, né? Vai estar. Então, o pastor pede, né, para que os irmãos não faltem. Terça-feira, Assembleia Geral. E nós estamos notando a ausência do nosso pastor, ele está em Itaoca, na congregação de Itaoca. Louvado seja o nome do Senhor. Então, continuamos orando pelo nosso pastor, pela sua família. E a irmã Deusedite, está bem ali, irmã Deusedite, ela pede oração, irmão, pela família, pois ela, agora, nesse dia de hoje, perdeu a sua irmãzinha. E ela pediu para a igreja, né, possa orar pela família, para que Deus possa confortar. A irmã dela está, né, no Rio de Janeiro, e ela não pôde ir, mas pediu oração pela família, pois ela perdeu sua ente querida, né? E esses são os avisos. O pastor pediu, né, para os irmãos enfatizar bem, terça-feira, não faltarem, em nome de Jesus, amém? Esses são os avisos. Nós vamos colocar de pé, nesse momento. Quero convidar aqui o presbítero Osiel Santos, louvado seja o nome do Senhor. Convidar o nosso irmão Guilherme Augusto, ele vai estar orando pelo presbítero Osiel Santos, louvado seja o nome do Senhor, e nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Quem é de Deus? A palavra de Deus, amém, irmãos? Então agora nós vamos ouvir o Senhor falar conosco. Nosso irmão Guilherme vai estar orando, e o presbítero Osiel, com toda liberdade, em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por estarmos na tua casa essa noite. Já pudemos sentir a tua presença, Senhor, através dos louvores. E agora, Deus, estamos de coração aberto para ouvir e receber a tua palavra, Senhor. Fale conosco, fale aos nossos corações, salve os inconversos, cure aqueles que precisam da cura. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos que estão aqui presentes a abrir as suas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo de número 14. Livro do Êxodo, capítulo de número 14. Nós vamos ler do versículo 15 ao 18. Louvado seja o nome do Senhor. Você que acompanha o culto da Decentral aí pelas redes sociais, você também tem liberdade de acompanhar na sua Bíblia e na sua casa. Louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos que se esforçaram para estar aqui nessa noite. Louvado seja Deus pela vida do maestro Tiago, que completou mais um ano de vida essa semana. Quem olha para ele assim não diz, irmãos, porque parece que ele tem bem mais anos do que ele tem, né? Por causa da sua maturidade só, né? Por causa da aparência física não, mas que Deus abençoe sua vida abundantemente. Louvado seja Deus. Êxodo, capítulo 14, versículo de número 18. Diz assim, eu vou ler e os irmãos acompanhem. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem.
E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. Os irmãos podem tomar os seus assentos, dando glória a Deus, nessa mesma atitude de louvor, de adoração, intercedendo em favor do mensageiro desta noite, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é o Deus soberano, é o Deus poderoso. E essa passagem que nós lemos aqui, irmãos, é uma passagem conhecida da igreja, é uma passagem conhecida de muitas pessoas que estão fora da igreja, porque o nome do Senhor, ele foi glorificado nesse grande milagre, do qual muitos não conseguem entender e se espantam até hoje, como Deus fez esse milagre. Louvado seja Deus. Eu quero destacar o versículo número 18, para servir como base para essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero compartilhar com os irmãos que acompanham o culto, que diz assim: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. Irmãos, Deus diz isso para Moisés, numa situação, num cenário um pouco desesperador para aquele povo hebreu. O povo estava numa tensão muito alta por conta de não enxergar um caminho livre na sua frente. De frente para o mar estava o povo hebreu, e quando olhavam para trás, viam Faraó e o seu exército muito bem preparado, enfurecidos, desesperados, para pegar aquele povo e escravizá-los novamente. Na mente do povo hebreu, o processo, o plano de salvação de Deus terminaria ali. Na mente do povo hebreu, terminaria ali. Haja vista que o povo cobrava a Moisés. No capítulo 14, versículo 11, disseram assim a Moisés: não havia sepulcros no Egito para que nos tirasse de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Então o povo já não tinha esperança ali de salvação. O povo não tinha esperança de salvação. Talvez o povo demorou um tempo para se relacionar com Deus e esqueceu um pouco da essência, das características do Deus que eles serviam. Eles não levaram em conta quem estava em seu favor naquele momento. Diz a palavra do Senhor que Moisés, naquele desespero do povo, profetiza, dizendo assim no versículo 14: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Profetizando aquilo na força da fé que ele estava tendo, porque Moisés tinha uma comunhão muito forte com Deus. E o clamor de Moisés nós não sabemos qual foi, porque a Bíblia não relata. Mas no versículo 15, o Senhor começa a falar com Moisés acerca daquela situação e diz assim: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Louvado seja Deus. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Louvado seja o nome do Senhor. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele, entrem no mar atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos cavaleiros. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, o projeto de salvação de Deus para o povo hebreu não poderia falhar, porque ali estava
em jogo a palavra do Senhor, a promessa que o Senhor tinha feito a Abraão desde tempos atrás. Diz a palavra do Senhor no Êxodo capítulo 2, que um novo rei do Egito assumiu o trono, e já não se levava mais em conta quem foi José, as obras que José fez de livrar aquele povo da fome. José, enquanto era governador do Egito, o povo hebreu carregava sobre si a chancela, a fama de serem parentes de José. Então eles tinham lugar para ficar, tinham que comer, tinham que se manter. Mas José morreu, José se foi, o faraó daquela dinastia se foi. Então um novo rei assume o trono, mas esse rei não leva em conta que aquele povo era o povo de Deus, que aquele povo era o povo familiares de José, e começa a pesar sobre as costas daquele povo uma servidão impossível de carregar. O povo era escravo, mas ele pesou a mão sobre aquele povo de forma que, diz a palavra do Senhor, que o povo suspirou e começou a clamar ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque, ao Deus de Jacó. O povo gemia, e o Senhor, diz a palavra do Senhor, que ele ouviu o gemido do povo. Ouviu o gemido do povo, se lembrou das promessas que fez a Abraão, a Isaque e a Jacó, e atentou o Senhor para o seu povo e os conheceu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Você que está enfrentando luta e não vê saída, você que está enfrentando dificuldade, adversidade e não consegue ver nenhuma porta aberta, você que agora nesse momento está passando por muita pressão, muito desespero, muita ansiedade, e não consegue enxergar nenhum escape. O Deus de Israel, o Deus da igreja, o Deus que você serve, se você é cristão, ele sempre tem um escape para o seu povo. Louvado seja Deus, ele conhece aqueles que são seus. Evangelho segundo escreveu São João, o Senhor diz que ele é o bom pastor. Ele conhece as suas ovelhas e delas ele é conhecido. Ele sabe o tom da sua voz quando você ora. Ele conhece o tom do seu choro. Ele consegue discernir no meio de tantas pessoas orando e gemendo, quem é que está gemendo, quem é que está soluçando, quem é que está precisando. O Deus de Israel tem um plano de salvação para a sua vida que não pode ser impedido. Louvado seja Deus. Não pode ser impedido o plano de salvação de Deus. Ninguém pode tirar você das mãos de Deus, a não ser você mesmo. O inimigo não pode te tirar da presença do Senhor. O único que pode te tirar da presença do Senhor é você mesmo. Atenta para essas palavras. Ainda que a aflição seja grande, o Senhor Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Lembre-se de que essa salvação não é dada a gente por nenhum merecimento humano. Diz a palavra do Senhor que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, mas por mérito da pessoa bendita de Jesus Cristo na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue naquela cruz, ele mostrou todo o amor de Deus na sua plenitude para conosco, porque ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, as nossas iniquidades ele carregou sobre si. Lembre-te disso. Louvado seja Deus, que o Senhor é ele quem nos salva. Ela vem por meio da fé, Paulo escreve, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Lembre-se disso. Quanto ao Senhor, irmãos, ele diz assim: quando eu for glorificado. Me chamou a atenção essa passagem, porque o Senhor usa um advérbio de tempo, como se o Senhor precisasse de um tempo para ser glorificado. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. O único que pode dizer assim, eu sou o Criador, é Deus. Louvado seja Deus, ele é glorificado, ele é glorioso em si mesmo. Diz a palavra do Senhor que o profeta Isaías, no capítulo 6, ele tem uma visão e ele consegue ver o céu pelo lado de dentro. Diz a palavra do Senhor que foi no ano que o rei Uzias morreu. Alguns dizem que ele estava muito triste por ter uma parentela com o rei Uzias, por ter uma amizade com o rei Uzias. E ele no templo, ele entristecido, ali o Senhor lhe dá uma grande visão. Ele diz assim: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, num alto e sublime trono. E diz ele que ele viu os serafins voando em cima do trono de Deus. E os serafins encobriam o seu rosto com 2 asas e os seus pés com 2 asas, com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo assim: Santo,
Santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus é glorioso em si mesmo, na sua onipresença Ele enche o céu e Ele enche a terra. Ele não precisa ser glorificado, independente dos acontecimentos, Ele não depende da nossa glorificação, independente dos acontecimentos, Ele não depende da nossa glorificação. Quando Noé pregava que havia um juízo da parte do Senhor, um dilúvio que a terra ia receber, inevitavelmente, porque Deus o falou, e Ele é fiel com a sua palavra. Jeremias diz que Ele é fiel para zelar com a sua palavra. Naquele tempo, o povo não fez conta de que isso ia acontecer, não deu atenção à mensagem de Noé, e Deus foi glorificado no juízo que Ele fez na terra. Louvado seja Deus. Quando o povo que vai atravessar o Mar Vermelho e vai peregrinar no deserto por um tempo, vai entrar na terra prometida, a terra que Deus havia prometido, quando o povo vai entrar, só entraram 2 pessoas, Caleb e Josué, mas o nome do Senhor nosso Deus foi glorificado. Deus, Ele não depende de quantidade de pessoas, Deus, Ele não depende de nada para ser glorificado. O Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 17, Jesus vai fazer uma oração intercessória em favor dos discípulos, e no versículo 5 ele diz assim: Pai, é chegada a hora, glorifica-me Tu, com aquela glória que eu tinha contigo aí no céu. Louvado seja Deus, o Senhor nosso Deus, Ele é glorioso assim mesmo. Louvado seja Deus, Ele é o Senhor do tempo, Ele é soberano. E diz a palavra do Senhor, que Ele se levanta e Ele desce a terra. Ele fala com Moisés no capítulo 3 do livro de Êxodo: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo e eu tenho visto o seu clamor, portanto eu desci para livrá-los. E Deus convoca Moisés para uma grande obra, convoca Moisés para exercer a função de uma liderança. Moisés agora ia reger um povo, Moisés agora ia falar em nome de Deus, mas Moisés diz: Senhor, eu não sei falar. Então o Senhor fala bem assim: então chama Arão, eu vou te colocar por Deus para Arão, e Arão por profeta para esse povo. Então Deus chama Moisés, e Moisés começa a obedecer a voz do Senhor, numa sincronia que funcionava muito bem. Não foi uma nem 2 vezes que Deus mandou Moisés ir à presença de Faraó, pedir para que Faraó libertasse aquele povo, soltasse aquele povo, para servir a Deus no deserto, porque Deus falou que era para Faraó assim fazer. Mas Faraó não fazia conta de nenhum juízo da parte do Senhor. Ele resistia e peitava a Deus como se Deus fosse apenas mais um Deus egípcio, e que como se Deus não tivesse o poder de tudo na sua mão, nem a soberania do universo na sua mão. Então Faraó rejeitava: não, eu não vou liberar, não vou liberar esse povo. E Moisés voltava para casa, mas o Senhor falou bem assim: vamos agora mostrar a ele alguns sinais, para ver se ele amolece esse coração. Então o Senhor começa a utilizar Moisés para fazer os sinais. Moisés falava com Arão: Arão, estende o cajado, e algo acontecia. O rio as águas se transformaram em sangue. Depois a praga de rãs, piolhos, moscas, úlceras. E Deus foi fazendo os sinais. Passado um tempo, estava formando um acorde ali. Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão. Mas Arão começa a sair, a partir da 5ª ou 6ª praga, Arão começa a sair e vira um dueto. Era Deus com Moisés e Moisés fazia os sinais. Deus com Moisés e Moisés fazia os sinais. E Deus ia utilizando Moisés para reger aquele povo. Quando chega nesse momento em que o povo está na presença de Moisés, ali na frente daquele mar, vendo o exército de Faraó vindo atrás, o povo entra em desespero. O povo já não levou em conta quantos sinais Deus fez para tirá-lo do Egito. O povo já não pensa que Deus tem mais poder para executar o plano de salvação que ia fazer ali. Então o Senhor fala: quando eu for glorificado, louvado seja Deus em Faraó, nos seus cavaleiros, nos seus carros. Irmãos, o inimigo da nossa alma, o inimigo da igreja, o inimigo da nossa família, nós sabemos que é o diabo.
Nós sabemos que os demônios são eles que lutam para tirar a gente da presença do Senhor, são eles que lutam para desfazer as famílias, são eles que lutam para causar discórdia na igreja. É o diabo e os seus demônios quem procura fazer uma baderna na terra, tentando evitar o máximo de pessoas que adentrem a presença do Senhor, reconheçam Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, mas ele já está julgado, diz a palavra do Senhor. Se ele, porventura, conseguiu cegar a fé de algum, diz a palavra do Senhor na carta aos Coríntios, que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Mas aqueles que creem, você que está em casa, você que não está congregando em igreja nenhuma, você que está desviado, se você diz assim, não, eu estou parado, mas eu creio em Deus, eu tenho uma palavra para a sua vida, então o diabo não conseguiu te cegar, você está caído, mas se você tem fé, o Senhor tem poder para te levantar e executar esse plano de salvação na sua vida. Louvado seja Deus. Nós cremos em Deus. Rimanacho. A última palavra está com Ele. Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele pode abrir o mar. Ele pode fazer o povo voar e passar por cima do mar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ele não precisa disso para ser glorificado. Mas o inimigo resistiu a reconhecer quem é o nosso Deus. Louvado seja Deus. O inimigo, ele insiste em querer lutar contra o povo de Deus, em querer levar muitas e muitas almas para o inferno. Mas Deus peleja a nosso favor. Louvado seja Deus. Nós precisamos exercitar a nossa fé, irmãos, e crer. Você que está em casa precisa exercitar a sua fé e crer que existe um Deus criador de todas as coisas, soberano, que tem um plano de salvação na pessoa de Jesus Cristo e que tem poder para executar esse plano na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. Mas as coisas estão difíceis, irmão Oziel. As coisas agora estão de um jeito que não vemos mais saída, nem para o meu casamento, nem para o meu filho que parece endemoniado, que já está desviado, ou que já está com drogas, ou que não atenta mais para a voz do Senhor. Ainda há um Deus que opera milagre no meio do seu povo. Não duvidem do poder de ação de Deus. Nós não podemos duvidar do poder de ação de Deus. Diz a palavra do Senhor que Ele usa os que não são para confundir os que são. Diz a palavra do Senhor que Deus, Ele andou por cima das águas na pessoa de Jesus Cristo, que Ele tira a água da rocha, que Ele faz mudo falar, que Ele ressuscita mortos. Nós não podemos duvidar dessas coisas. Nós não servimos a Deus pelo que Ele faz, nós não servimos a Deus pelo que Ele pode fazer em nossa vida, mas nós devemos contar com o poder e a ação de Deus quando nós estamos sem saída, irmãos. Quando nós não temos para onde ir. Não podemos levantar a bandeira da derrota e dizer assim, vamos voltar para o Egito, como o povo dizia. Moisés, para que você fez isso? Não tinha sepulcro lá no Egito para a gente morrer lá? Não. Isso não, irmãos. Isso não, igreja. Isso não, querido internauta. Só temos um caminho a escolher, e esse caminho é o céu, e esse caminho é Jesus Cristo, porque está escrito na palavra, ninguém vem ao Pai senão por mim. O Evangelho de São João diz assim que ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu. Então o único intercessor entre Deus e o homem é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja Deus. Não podemos duvidar do poder de ação de Deus. Não podemos duvidar. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é o seu problema. Existem problemas que afetam a uma pessoa só, a mim, a você. Existem problemas que afetam a família. Existem problemas que afetam uma cidade, um estado, uma nação, uma igreja, uma congregação, um campo. Existem problemas que são grandes, mas Deus, Ele é imutável, Ele é o mesmo Deus. Esses problemas para Deus não são nada. Louvado seja Deus. Por isso está escrito na palavra do Senhor, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Louvado seja Deus. Então qualquer liderança executiva, qualquer liderança legislativa que resolveu confiar no Senhor e está sofrendo a perseguição de Faraó, aí onde você reside, aí onde você trabalha, saiba que tem um Deus a seu favor.
se as coisas estão apertando para o seu lado, saiba que é para o nome dele ser glorificado. Louvado seja Deus. Saiba que é para o nome dele ser exaltado. Louvado seja Deus. Porque quando não dá para o homem trabalhar, para agir, para fazer mais, ele ainda pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aquele milagre se deu quando Deus ele chama a atenção de Moisés. Por que você está clamando a mim? Já não te coloquei como maestro e regente desse povo? Agora eu vou te colocar como maestro desse mar. Levanta essa batuta, essa vara aí, e o mar vai se abrir. Louvado seja Deus. Moisés obedece à voz do Senhor naquela sincronia. Deus maestrando ele, e agora ele maestrando a natureza, irmãos. E ele levanta aquela vara e o mar abre. Eu não sei qual é o som que aquele mar fez, mas o povo atravessou aquele mar ouvindo uma música natural. O mar fazia um barulho, o mar não é silencioso. Louvado seja Deus. E o Senhor teve o seu nome glorificado, porque o faraó e os seus exércitos foram atrás, achando assim, pegamos eles. Mas o Senhor falou, Moisés, agora você volta e ergue a vara e fecha esse mar aí, deixa eles morrer e se virar aí. E morreram afogados lá. E o nome do Senhor foi glorificado. Mas nós temos que marchar. Você que está desanimado em casa aí, que não está conseguindo frequentar os cultos, nem orar, nem jejuar, a palavra do Senhor para você é assim, marche. Se o mar está difícil, se você não está conseguindo exercer a sua fé agora para caminhar, lembre-se que tem um Deus que luta, que peleja a seu favor. Moisés diz assim, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então marche, levante. Saia do seu lugar, busque a presença do Senhor. O profeta Isaías diz assim no capítulo 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Quem busca precisa sair e ir pegar. Quem busca tem que se mover do seu lugar, tem que marchar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Enquanto quer dizer que vai chegar um tempo em que ele não vai estar mais perto, ele já vai estar longe. E se você está sentindo o Senhor longe, é você que está sentindo, mas ele está perto. Louvado seja Deus. Ele está perto, ele conhece a sua voz. E você conhece também a voz do Senhor. Se ele está falando contigo nessa noite, se ele está falando ao seu coração nessa noite, não endureçais o vosso coração. O Senhor quer operar salvação na sua vida e na sua família. Louvado seja Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Na carta aos Hebreus, capítulo 1, diz assim, que o Senhor sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra e à majestade nas alturas. A condicionante para que nós vivamos esses milagres sobrenaturais da parte do Senhor, que nos tira de um lamaçal de pecados e nos concede renovação espiritual e alegria do Espírito de Deus para caminhar, e esperança e confiança na salvação do Senhor Jesus Cristo, é a obediência à sua palavra. É a obediência à sua palavra. Quando o Senhor opera aquele grande livramento dos egípcios, ele diz para o povo, olha, vocês agora vão fazer uma coisa que vai ficar na memória de vocês, esse milagre. Vocês vão pegar um cordeiro sem mancha, e vocês vão sacrificar esse cordeiro. Vão pegar o sangue dele, vão passar nos umbrais da porta, porque o anjo da morte vai passar aí, mas a casa que tiver com a marca do sangue do cordeiro nos umbrais da porta, será poupada. Então o Senhor, isso vai ficar por memorial. Vocês vão celebrar isso aí durante toda a vida de vocês. Aquilo tudo prefigurava o sacrifício vicário, expiatório, salvífico de Jesus Cristo. O evangelista João, ele diz que Jesus, quando desceu a essa terra, ele não conhecia, mas aquele que o mandou batizar, mandou pregar,
deu indícios a eles quem seria Jesus, em quem descesse o Espírito Santo. Então ele diz assim: eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água e me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo, e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, para quem contesta a divindade de Jesus, o Evangelho de São João tem uma teologia forte de que ele é Deus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, João diz assim, capítulo 1, versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim, que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Louvado seja Deus. A salvação, ela é na pessoa de Jesus Cristo. Se alguém quer trilhar um caminho para o céu fora do Senhor, não vai conseguir. Não vai conseguir. Esse unigênito do Pai, ele vem a essa terra em favor de todo aquele que crê. Porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas ele foi rejeitado em Israel, ele foi ferido, ele foi crucificado, e na crucificação do seu próprio Filho, Deus continuou glorificado. Jesus ressuscita porque a morte não podia contê-lo. Ele ressuscita e vence a morte. Então, traz a esperança de vida eterna para todo aquele que nele crê. Querido irmão, igreja do Senhor, você querido ouvinte, você que não está vendo saída, você que está à espera de um milagre, de uma porta de emprego, você que está buscando formação estudantil, você que está buscando restauração da família, eu quero dizer para você nessa noite: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Está escrito na palavra do Senhor. Muitas coisas o Senhor pode te acrescentar, mas primeiro a sua alma é o objetivo do Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais ele fará. Irmãos, a nossa condição de receber alguma coisa da parte do Senhor, ela parte do princípio de servirmos a Ele, de ser co-herdeiro de Cristo. A nossa alma em primeiro lugar, depois as demais coisas. Mas o inimigo da nossa alma luta, ele é astuto, ele é inteligente, ele sabe onde atacar, ele conhece as suas fraquezas. Tudo que você fala, pensa, tudo que você fala e faz de errado, o inimigo já viu. Então ele sabe aonde te apresentar uma proposta, uma oferta, e muitas das vezes, por recorrer em erros, você começa a se entristecer, você começa a achar: não, isso não é para mim, servir a Deus não é para mim, não é para mim, eu me feri com o irmão lá naquela igreja, eu saí, eu não volto para lá mais, eu não gosto mais da igreja, eu não sei se Deus mais existe. Você vai se apostatando da fé, não acreditando nas coisas de Deus, por conta de não estar em obediência à palavra do Senhor, por conta de não estar olhando para o Senhor Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então eu convoco a você nessa noite a começar a orar e invocar o nome do Senhor. O apóstolo Pedro, ele diz assim, em Atos dos Apóstolos: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas você pode dizer assim: mas a minha família toda está desviada. O apóstolo Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua família. Louvado seja Deus. Mas os projetos da minha vida não estão indo para frente. Mas a palavra do Senhor diz assim, que é Deus quem opera tanto querer como efetuar. Então coloca os seus projetos na mão do Senhor, coloca a sua alma na mão do Senhor, coloca a sua vida na mão do Senhor, porque o Senhor tem um plano e um projeto de salvação para a sua vida, e ele não pode ser impedido.
ele não pode ser impedido. Na igreja do Senhor tem testemunho de muitas pessoas, ex-traficantes, ex-homossexuais, ex-pai de santo, ex-prostitutos, prostitutas, por mais longe, ex-adúlteros de Deus, por mais sujo de pecado que você esteja, se você se voltar para o Senhor neste momento, já disse alguém que a salvação ela é mais rápida do que você passar um cartão de crédito numa máquina. Se você voltar para o Senhor neste momento, você vai ver como que Deus está perto, como que Deus chega no seu coração, na sua mente, na sua alma, e começa a mudar a sua maneira de ver as coisas e a sua maneira de entender o seu propósito aqui nessa vida. Louvado seja Deus. Eu creio nessa palavra para a minha vida, porque o Senhor já operou assim em mim e muitas pessoas que conheço aqui. Creio nessa palavra para a sua vida. Eu creio nessa palavra para a igreja. Se tem alguém aqui dentro da igreja, nessa hora, que está passando por dificuldade espiritual, até quer, mas acha que não consegue. Não, eu até quero, mas eu já tentei, mas isso não é para mim. Está faltando você exercitar a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Está faltando você dobrar o joelho e falar tudo, entregar tudo na mão dele, dizer aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que você quer, aquilo que você não quer, e ser sincero com o Senhor, porque aos sinceros Deus dá intimidade. O Senhor te visita ainda nessa noite e muda a sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. As demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é a palavra de Deus, isso não é um jargão, isso não é uma propaganda. Então nessa noite eu convido a igreja a se colocar de pé. Louvado seja Deus. Rima, shurikei, show. Louvado seja Deus. Eu convido a você a exercitar a sua fé agora e orar. Orar por esse seu problema aí. Orar por essa pessoa que você acha que Deus não vai curar. Orar aí por essa pessoa que você acha que Deus não vai salvar. Se creres, verás a glória de Deus. Diz a palavra do Senhor: ainda que alguém esteja morto, viverá. Louvado seja Deus. Está desviado? Continua orando e clamando e gemendo, porque Deus ele desce ainda na terra para fazer libertação de almas. Louvado seja Deus. Ora, igreja, vamos orar, vamos buscar o Senhor nessa hora. Louvado seja Deus, ó Deus de Israel. Ó Deus de glória, seja o teu nome exaltado e engrandecido, seja o teu nome louvado, Senhor, por quem o Senhor é, por ter, ó Deus, operado libertação de alma em nossas vidas. Ó Deus querido, mas há alguns, ó Deus, que estão desviados da tua presença, Senhor, e há alguns, Senhor, que estão enfraquecidos na fé. Meu Pai Celeste, há alguns precisando de cura para o corpo, há alguns precisando de cura para a alma, Senhor. Deus, há alguém esperando, ó Deus, que o casamento seja restaurado. Há alguém esperando, ó Deus amado, um avivamento na sua parentela, Senhor. Há alguém esperando, ó Deus amado, algo que o homem não pode fazer. Então o teu povo te clama nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus querido santo, suplicando ao Senhor pelo teu Espírito, ó Deus, para que o teu Espírito venha operar nesses corações, nessas vidas, nessas almas. Ó Deus, atendendo naquilo, ó Deus amado, que o Senhor na sua sabedoria santa vê que é necessário, ó Deus. Pai Celestial, visita, Senhor, aí dentro de casa, essas pessoas que estão, ó Deus querido, com a mão no lugar da enfermidade, acreditando que vão ser curados, e eles vão ser curados em nome de Jesus.
Aleluia! E eles vão ser curados em nome de Jesus, porque o Senhor vela com a tua palavra, e o teu nome é glorificado com cada testemunho que diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Visita o teu povo, Senhor, esse que precisa de renovo espiritual, Senhor, nesta hora, Senhor. Dá a ele a tua graça para continuar na tua santa presença, ó Deus querido e santo. Nós te pedimos essas coisas, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando o presbítero Osiel, sua família. Esta palavra, ela fique guardada em nosso coração. E você que ainda não teve um encontro com o Senhor, a sua oportunidade é agora. Aí na sua casa mesmo você pode dobrar o seu joelho e entregar a sua vida ao Senhor, porque Ele falou: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimido, que eu vos aliviarei. Ele pode te dar a sua vitória. Amém, irmãos? Nós estaremos, ouvindo mais um louvor entoado pela orquestra, e logo após o louvor, a nossa irmã Giovana, ela vai pegar o microfone e vai orar por nós, e na oração inclui o pastor Urbo, irmãos. Ele é carente das nossas orações. Quando você estiver orando no seu lar, apresente ao pastor Urbo. Está ali a sua esposa, irmã Esther. Ela veio à casa do Senhor, mas ele está em casa, e nós estamos orando pelo pastor Urbo. Deus, Ele é o Deus de milagre. Amém, irmãos? Logo após, nossa irmã Giovana estará orando ao Senhor, e o pastor Luciano interpretando a bênção apostólica e a divisa, em nome de Jesus.
igreja se coloca de pé. Irmãos, repita comigo esse dizer aqui. 1, 2, 3. Com o nosso pouco azeite, com a nossa pouca farinha, Deus fará uma grande obra em nossas vidas. Quantos creem nisso? Amém. Deus é o Deus de milagre, irmão. Crê. Se você chegou até aqui, o Senhor, vamos de novo, vamos repetir, para ficar bem gravado? Com o nosso pouco azeite e com a nossa pouca farinha, Deus fará uma grande obra em nossas vidas. Glórias a Deus. Que Deus abençoe os irmãos que cooperaram conosco, os nossos visitantes. Você que não foi falar do seu nome, mas você é sempre bem-vindo aqui na Assembleia de Deus Central. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos agradecer pela essa orquestra linda. Que Deus possa continuar abençoando o maestro Tiago, o presbítero Tiago. E Deus possa cada dia, irmãos, fazer a vontade dele na vida de cada um deles que estão aí, fazendo talvez uma coisa que eu não consegui fazer, mas eles estão aí para a obra do Senhor. Então a irmã Giovana estará orando e apresentando também o pastor Obro e o pastor Luciano, irmãos, estará empreitando a bênção apostólica e nós vamos para casa abençoado em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmãos, amém. Oramos ao Senhor. Amado e querido Jesus, te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós nesta noite. Muito obrigado, meu Senhor, por este culto maravilhoso, por o Senhor nos dar vida e saúde, para que possamos estar na tua casa, glorificando, exaltando o único que é digno de louvor, de honra, de louvores, que é o Senhor nosso Deus. Obrigado, meu Senhor, por estarmos na tua casa, por cada louvor aqui executado, pela vida de cada um, Senhor, dos instrumentistas, pelo maestro Tiago e demais irmãos e irmãs, a todos que estiveram presentes, aos amigos, aqueles que nas suas casas, Senhor, ouviram a tua palavra, assistiram este culto. Que a bênção, a graça salvadora, a saúde chegue, Senhor, aos lares como bênção do Senhor, ó Deus, em cada vida, em cada coração. Agora, Senhor, em que vamos para os nossos lares, leva-nos em paz, dá-nos a paz do Teu Espírito Santo, vá conosco, Senhor, para os nossos lares, livra-nos, Senhor, de toda sorte de males. Fica com a tua igreja. Apresentamos a ti, Senhor, também o pastor Urbano. Ó Deus, visita o teu servo nesta noite. Senhor, nada acontece na nossa vida que não seja a permissão do Senhor. E se o Senhor quiser curar o teu servo hoje, nesta noite, o Senhor pode curar. Mas se for necessário o teu servo passar por esta cirurgia, o Senhor há de passar com ele. Toma a vida do teu servo, a tua esposa, a sua filha, nas tuas mãos. Dá vitória, Senhor, a cada um de nós. É o que te louvamos, te pedimos e agradecemos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja na vida daqueles que aguardam a maravilhosa vinda do Senhor, e que todos dizem amém. Assembleia de Deus Central, orar sempre, desfalecer nunca.